os seus livros é literalmente considerado meio que a fundação da qual fica ou está a lei americana. E este homem, em certa ocasião, depois de intrigado de tanta gente falar sobre Jesus, falar sobre os evangelhos, ele disse assim: eu vou estudar os evangelhos de Jesus. E aí ele começa a estudar os evangelhos, e ele começa a estudar Mateus, Marcos, Lucas, e ele chega à devida conclusão. Temos que entender que a sua mente é uma mente cheia de leis, é uma mente de como funciona a lei do mundo e como funcionam as testemunhas. E esse homem, ele disse assim: ora, se a gente pegar todas essas testemunhas que existem no Evangelho, e a maneira que eles falavam, e a maneira que eles tentavam explicar alguma coisa, explicar um fato, explicar um argumento, ou explicar uma evidência, eu tenho certeza que todos esses homens, eles seriam aprovados como uma testemunha extremamente confiável em uma corte. Estas testemunhas ganhariam qualquer argumento diante de um juiz, diante dos promotores, porque os detalhes que está contido nas Escrituras é muito rico para ser inventado por mente humana. É muito rico para ser inventado por pessoas de uma época que conecta com o Antigo Testamento e dá uma conexão tão sobrenatural, ou seja, é impossível ser fatos criado em um laboratório da mente humana, tem que ser divino. E quando eu olho para esse texto, e quando eu olho especificamente para João capítulo 3, a gente vê aqui que ele vai conversar com um homem chamado Nicodemos, e vocês conhecem essa história. E a maneira perfeita que Jesus responde a Nicodemos, irmãos, tem que ser Jesus. Nenhum psiquiatra, nenhum psicólogo conseguiria afirmar em apenas um versículo e dar a resposta certa já de cara para esse homem Nicodemos. Podemos ver também que Jesus ele dá a resposta certa para o jovem rico. Para a mulher samaritana, ele também foi perfeito em suas colocações. Meio que quando a samaritana está na frente de Jesus, Jesus já faz o raio-x da samaritana, conhecendo o interior do homem, conhecendo o interior da mulher. Ele já faz o raio-x e dá a resposta certa. Para o jovem rico, ele faz a mesma coisa. E agora ele vai conversar com um dos homens mais inteligentes que havia em Israel. Eu vou ler de novo. Eu quero que você preste atenção. Havia um fariseu, guarde isso, chamado Nicodemos. Esse homem, Nicodemos, era uma autoridade entre os judeus. Versículo 1, versículo 2. E veio à noite e disse: mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele, é impossível. Em resposta, Jesus declarou, olha que Jesus não responde à pergunta de Nicodemos, Jesus ele não responde, Jesus declara, já de cara dizendo: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Primeiro ponto, um fariseu, ele veio à noite, talvez não queria ser visto pelos demais. Segundo ponto, ele vem cheio de elogios, dizendo: ninguém pode fazer os milagres que tu estás fazendo. E um terceiro ponto, Jesus não entra no assunto de Nicodemos, muito pelo contrário, Jesus ele dá uma declaração dizendo: ninguém pode ver o reino de Deus, Jesus diz, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Uma pausa aqui para a gente entender algo. Nicodemos, ele era um fariseu. E ele fazia parte deste grupo conhecido como os fariseus. Nicodemos, além de ser um fariseu, era um homem extremamente habilidoso, gentil, dócil, pela leitura que fazemos aqui. Agora precisamos voltar um pouquinho. Eu não sei se você sabe, mas o judaísmo ensina no Velho Testamento que existem 613 leis, ou 613 mandamentos. Guarde isso. Existem 613 mandamentos. Existem 248 regras que você pode fazer. Existem
365 regras que você não deve fazer. E no tempo de Jesus, os fariseus eram um grupo religioso de aproximadamente 6.000 pessoas. Não era um grupinho pequeno, como as pessoas imaginam. Na verdade, os fariseus eram um grupo gigante, de 6.000 pessoas aproximadamente. E esses judeus fariseus, eles tinham um objetivo. O objetivo deles era cumprir ou viver as 613 leis, ou 613 mandamentos. Então, dentro deste grupo, tinha um objetivo, e o objetivo é, olha, a gente quer cumprir todas ou todos os mandamentos. Então, quando alguém virava um fariseu, ele estava fazendo um juramento de obedecer toda a lei para o resto da sua vida. Vamos fazer aqui um exemplo. Bruno Andrade está entrando neste grupo chamado os fariseus, e eu estou fazendo um juramento, e o meu juramento é este: eu vou tentar lutar com todas as minhas forças para viver os 613 mandamentos que existem para o resto da minha vida. Agora escute bem, este grupo, eles eram tão focados em tentar cumprir os 613 mandamentos, que eles criaram mais regras, além dos 613 mandamentos, mais regras, para ajudar eles cumprir os 613. Ou seja, nós temos 613 regras para a gente cumprir, então a gente precisa de alguma ajuda, então vamos criar mais algumas regrinhas para nos ajudar a cumprir todas ou todos esses mandamentos. Alguns exemplos. Era pecado trabalhar no sábado. Então eles faziam reuniões, e as reuniões eram mais ou menos assim: vamos ter aqui com clareza na reunião, vamos entrar na reunião agora, vamos ter com clareza aqui qual é o significado da palavra trabalhar, porque é proibido trabalhar no sábado. Então vamos aqui definir o que é trabalhar e o que não é trabalhar. Aí um levantava e dizia assim: fazer um nó em uma corda é trabalho? Outra pergunta: tirar água do poço é trabalho? Outra pergunta: a mulher pode costurar no sábado, ou isso também é trabalho? Mover uma cadeira do lugar e colocar a cadeira perto da mesa, seria isso também um trabalho? Então eles queriam a definição clara, porque eles queriam obedecer os mandamentos. Então os judeus, eles escreveram e debatiam, pois eles literalmente, irmãos, escute bem, eles queriam obedecer os mandamentos. E eles queriam arrumar um jeito para serem mais fiéis a Deus. Para você entender, segundo a lei judaica, ou essa história farisaica, eles eram extremamente devotos. E segundo a história, a tradição, o grupo dos fariseus, eles tinham uma raiz lá da Babilônia, porque eles tinham um pensamento que Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles eram jovens devotos, não quiseram comer da comida babilônica, não quiseram se prostrar, foram fiéis, e através desses jovens, foi criando um grupo de pessoas totalmente fiéis a Deus, que queriam literalmente servir a Deus. Só que entre Daniel e o tempo de Jesus são aproximadamente 600 anos, e em 600 anos as coisas mudam e muito. Então eles diziam: olha, servir a Deus do jeito que a gente está servindo é imitar Daniel, é imitar os 3 jovens da fornalha, é imitar eles diante da Babilônia. Agora, os fariseus, eles estavam focados em uma coisa só: obedecer. Eles queriam obedecer cada ponto, cada vírgula, cada palavra. E eu vou pontuar com mais clareza. Se o seu filho, se você estivesse vivendo naquele tempo, e o seu filho chegasse em você e dissesse assim: mamãe, olha, eu estou me filiando ao partido ou ao grupo religioso dos fariseus. Sabe o que você iria dizer? Oh, glória a Deus, aleluia. Porque era sinônimo que o seu filho seria um menino obediente, que queria as coisas certas, corretas, não iria bagunçar o quarto, não iria fazer coisa errada. Ele era sinônimo que você acertou na vida.
que o seu filho não vai ser um desmantelado por aí, mas vai ser um menino obediente, vai ser um menino certinho e vai ser um menino que será focado em obedecer. Ser fariseu no tempo de Jesus era fazer parte do grupo mais respeitado de todos. Os fariseus, quando a Bíblia diz que eles andavam com a cabeça em pé, nem sempre era sinônimo de orgulho, mas é porque eles tinham um respeito do povo, mas um respeito tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que eles poderiam andar assim, olha, aqui sou um fariseu, ou seja, eu sou obediente. Eu sigo a lei, eu sou obediente. Hoje a palavra fariseu, se eu falar aqui para alguém, seu fariseu, automaticamente é sinônimo de hipócrita, é sinônimo de alguém que é falso, é sinônimo literalmente de falsidade. Mas naquele tempo, os fariseus viviam acima da média em termos de obediência. Era um povo muito além das outros grupos, outros povos em termos de obediência. Quer um exemplo? Se nessa igreja fosse uma igreja de fariseus, no tempo de Jesus, por favor, me entenda, não estou te chamando de fariseu. Se fosse uma igreja no tempo de Jesus, e a regra era, olha, terça-feira à noite, 7h30, nós temos culto, vamos colocar aqui um número, nós temos 200 membros. Irmão, terça-feira à noite estaria aqui, 200 membros dentro da igreja. Amados, quinta-feira é culto ou é oração. Estaria aqui os 200 membros, antes do culto começar, já estariam aqui para tentar mostrar a sua religião, mostrar a sua obediência. E aí entra entre esses homens um homem chamado Nicodemos. Entre 6.000 fariseus que havia naquele tempo, está lá Nicodemos, e ele era um destaque entre os fariseus, conhecido como mestre, pois o próprio Jesus, versículo 10, 11 ou 12, chama ele de mestre. Então Nicodemos não era apenas um entre os 6.000. Nicodemos, ele era um dos cabeça, possivelmente, da turma. Ele era uma autoridade em termos de respeito, em termos de credibilidade, em termos de devoção. Nicodemos era acima da média, uma autoridade. Vale também salientar que, possivelmente, Nicodemos fazia parte do Sinédrio. O Sinédrio, como não havia mais rei em Israel, o Sinédrio era composto por 70 pessoas. E essas 70 pessoas meio que lideravam Israel, para tentar te explicar com facilidade. O Sinédrio era tipo o Senado e a Suprema Corte embutida em uma só. Eles governavam. Então Nicodemos, talvez, possivelmente, fazendo parte do Sinédrio, ele era um homem de muita influência, de muito respeito, de muita credibilidade. Nicodemos, ele era respeitadíssimo. Se você talvez desse uma prova para Nicodemos fazer na escola, e você fosse a professora, você poderia fechar a porta da sala, sair da sala, deixar todos os livros em cima da mesa que Nicodemos não ia colar na prova. Ele não ia fazer falcatrua no teste, porque ele aprendeu, talvez desde jovem, desde pequeno, a obediência. Ou seja, talvez dentro do guarda-roupa de Nicodemos não havia falcatrua nem nada escondido. Talvez Nicodemos, você poderia usar o telefone dele, tinha a senha do telefone dele, e não tinha nada errado no telefone dele. Poderia ir no WhatsApp, no Instagram, lá nos secretos do Google, e você não iria encontrar nada de mal neste homem chamado Nicodemos. Além de tudo, ele era conhecido como um mestre. No versículo 10, está aí na sua frente, Jesus disse: você é mestre em Israel. Então o próprio Jesus está dizendo, você é mestre, sabendo talvez, possivelmente, da sua capacidade e da sua influência. Então, recapitulando, Nicodemos era uma referência, talvez em termos de inteligência. Ele literalmente era um mestre em Israel. Agora, imagine você mesmo, você faz parte de um grupo, e esse grupo tem 613 leis para cumprir, e você inventa mais leis, porque a 603 não é o suficiente, então você inventa mais lei,
E você é um mestre entre esse grupo. Ou seja, você é um destaque. E aí, quando Nicodemos vem conversar com Jesus, não pense que é um bobão que está chegando conversando com Jesus. Não pense que é alguém que não sabe falar direito, que não entende de lei, que não entende de Velho Testamento, que não entende... Muito pelo contrário. Quem chega falando com Cristo é alguém que tem o pleno conhecimento daquilo que ele está falando. É alguém que tem o pleno conhecimento das leis do Antigo Testamento. Vamos colocar um exemplo? Se Nicodemos fizesse parte dessa igreja, todo mundo iria querer Nicodemos como tesoureiro da igreja ou como pastor da igreja, por sua integridade. Um homem sério em cumprir a lei. Um homem que cometeu ou comete pouquíssimos pecados ou quase nenhum. E eu vou além. Todos sonhariam em ter um pastor, talvez como Nicodemos. E também vemos que Nicodemos, ele é gentil. Por que ele é muito gentil e educado? Olha, preste atenção. Ele chega em Jesus e ele diz assim: mestre. Não tem nenhuma arrogância em Nicodemos. E ele não está sendo irônico. Porque ele disse assim: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Nicodemos, ele está sendo sincero aqui, ele não está sendo irônico, não. Ele está dizendo: tu és mestre, ninguém pode fazer o que o Senhor está fazendo, são sinais maravilhosos. Se Deus não estiver contigo, é impossível fazer isso. Ou seja, Nicodemos está reconhecendo Jesus, e na verdade, na lógica humana, era para ser o contrário, porque Jesus não aprendeu aos pés dos fariseus. Se Jesus não aprendeu aos pés dos fariseus, Jesus não faz parte do clero ou do povo mais respeitado que havia. Então a lógica seria Jesus chegando até Nicodemos e dizendo: mestre, por favor, me ensina. Mas a lógica inverteu. É Nicodemos, o homem intelectual, o homem inteligente, que chega até Jesus fazendo questionamento e fazendo pergunta, e chega de um jeito gentil e chega educado, com a mente aberta para aprender. Então deixa eu fazer uma pergunta para vocês, aí vocês respondem aí para mim. Pergunta número 1. Você é mais certinho que Nicodemos? Pergunta, boa resposta, gostei. Você obedece mais que Nicodemos? Você é mais fiel que Nicodemos? Outra pergunta, você obedece a lei mais que Nicodemos? Deixa eu fazer uma pergunta, quem é mais fiel, Nicodemos ou você? Você ou Nicodemos? E para piorar, olha só, vamos piorar. E para piorar o cenário, sabendo que eu não sou tão fiel assim como Nicodemos, chega Jesus e Jesus diz assim, Mateus 5:20, pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus. Meu pai, deixa eu tentar dizer de novo. Além de tudo isso, Jesus olha e fala assim, olha, é o seguinte, se a tua justiça não exceder a dos fariseus, de modo nenhum vocês vão entrar no reino dos céus. Espera aí, então, Senhor, tu está dizendo que, talvez você está dizendo, pai, eu não consigo cumprir os 10 mandamentos. Aí o Senhor está dizendo que tem 613 mandamentos. Aí tem um grupo fariseu que está dizendo 603 não é o suficiente, vamos acrescentar mais. Aí acrescenta mais. Aí este povo fica paranoico dizendo, é pecado mudar a cadeira de lugar no sábado? E eles estão tão zelosos, ao medo de mudar a cadeira do lugar, e tu está dizendo que que a nossa justiça tem que exceder a dos fariseus? Explica isso daí. Como é que nós vamos chegar no céu? Como é que nós vamos conquistar tudo isso? Eu vou ler de novo. Havia um homem chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Chegou a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode operar os sinais miraculosos que o Senhor faz.
Jesus, ele não responde à pergunta. Jesus, ele não entra na pilha do questionamento. Jesus não vai no assunto de Nicodemos, mas Jesus, ele declara uma resposta que vai tirar Nicodemos, vai mexer nas estruturas teológicas de Nicodemos, aonde Jesus, ele diz assim: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí mexe com Nicodemos. Ele está dizendo: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus, ele pega a cabeça de Nicodemos e vira assim, ó, de ponta cabeça, chacoalha. Jesus, ele pega a cabeça de Nicodemos e meio que balança, como que dizendo: deu um nó na cabeça de Nicodemos, tem que nascer de novo. Deixa eu tentar te explicar. Essa palavra, nascer de novo, significa nascer de cima, ou ajuda de cima. Então, quando a gente fala, eu nasci de novo, eu estou dizendo, eu nasci de cima, ou eu estou tendo ajuda de cima. Agora entenda algo: nenhum nascimento, a criança que vai nascer no ventre da mãe, a física eu estou falando, a criança, ela não diz assim: eu vou nascer no dia que eu quero nascer, eu vou fazer assim, assim, assim. Não, não é bem assim. A criança não tem a vontade própria, ou seja, a obra do novo nascimento, amados, é o Espírito Santo que vai começando a colocar coisa dentro do seu coração e a mexendo em você, mexendo em você, mexendo em você, mexendo em você. É a obra do Espírito Santo. Ninguém, nenhum homem por si só acorda um dia e fala assim: eu acho que hoje eu vou servir a Deus. Se o Espírito Santo não convencer ele de seus pecados, de seus erros, de suas mazelas. E o Espírito Santo é ele que te trouxe aqui hoje. Você sabia disso? É o Espírito Santo que te trouxe aqui hoje. Uma noite fria, é o Espírito Santo que te trouxe aqui hoje. É o Espírito Santo que te incomoda a servir a Deus. É o Espírito Santo que te incomoda a buscá-lo. É o Espírito Santo que às vezes você não vem para o culto e você se sente mal na sua casa. E aí você fica, deveria ter ido para o culto. E aí você se sente mal. É o Espírito Santo que faz isso. É a obra de santificação do Espírito Santo que vai mexendo dentro de você, te impulsionando, te encorajando, te animando. Quantas vezes você não pensou em desistir, mas o Espírito Santo, mais forte do que o seu desânimo, vai te empurrando e vai te levando para frente. O que é isso? É o Espírito Santo, é ajuda de cima, porque você nasceu de novo. E você tem ajuda celestial, você tem ajuda de cima. Aí dizemos: Nicodemos, é impossível chegar a esse nível de excelência. É impossível chegar a este nível de obedecer 603 mandamentos, acrescentar mais alguns, porque vai nos ajudar a cumprir os outros. Eu vou fazer tudo isso. E isso tudo aí é impossível por si só, porque o homem tenta fazer sozinho. Aí Jesus chega a dar rasteira nele e diz assim: olha, tudo isso que você está fazendo não vai te ajudar a ir para o céu se você não tiver alguém lá em cima te ajudando a chegar lá, que é o Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Nicodemos perguntou: como pode alguém nascer sendo velho? É claro que ele não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que é da carne, é carne. O que é do Espírito, é Espírito. Jesus está tentando dar algumas ilustrações para abrir a mente de Nicodemos. E Jesus está dizendo: olha, você tem que nascer de novo. Aqui Jesus está dizendo a diferença entre a religião farisaica e o novo nascimento. Jesus está dizendo a diferença entre você ser um religioso e você nascer de novo. A segunda ilustração que Jesus dá a ele é isso: olha, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Ou seja, o novo nascimento é ajuda de cima para você ser transformado.
O novo nascimento é ajuda de cima. Jesus Cristo veio, abriu seus braços, ele disse: vou enviar o outro Consolador, é o Espírito Santo, que habita dentro de nós, nos ajudando no processo de santificação, e ele vai nos santificando, nos santificando, nos santificando. Pastor, eu nasci de novo, mas não tem mudança, então você não nasceu de novo. Pastor, eu nasci de novo, mas não existe nenhuma evidência de frutos de arrependimento, de evidências que você foi transformado, então você não foi transformado. Porque em todo novo nascimento existe lágrimas de arrependimento. Existe lágrimas dizendo: Pai, preciso da tua ajuda, preciso do socorro, preciso. Em todo novo nascimento existe os frutos de arrependimento. Às vezes os frutos... deixa eu voltar aqui. Eu li de novo, porque eu peguei na hora que eu estava lendo isso, não foi em casa. Na hora que eu estava lendo aqui, eu falei: opa, é isso. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer para onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os que são nascidos do Espírito. Sabe o que Jesus estava dizendo? É o seguinte: o Espírito Santo começa a mexer dentro de você, o Espírito Santo começa a te transformar. Às vezes você não vê as evidências muito rápido, mas está tendo evidências ali. Antigamente, se você parar e pegasse uma fita, ou um DVD, ou um YouTube de você, há 20 anos atrás, há anos antes de você aceitar a fé, você era uma pessoa completamente diferente dessa pessoa que você é hoje. Porque às vezes as evidências radicais da transformação não mostram do dia para a noite, mas o Espírito está dentro de você, causando um impacto de transformação. E cada dia ele faz mais alguma coisa para você ser transformado. Agora, se o camarada não tem nenhuma evidência de transformação, ele não nasceu de novo. Ele está iludido. Aí, ele diz assim: o que é nascido do Espírito é Espírito. Agora, por que ele dá essa ênfase? Por que nascer de novo? Agora, escute bem. O Espírito é um mistério para o mundo físico. O que Jesus está falando com Nicodemos, ele está dizendo: olha, o Espírito de Deus é a fonte de toda a vida espiritual. João capítulo 1, eu preguei sobre isso. Ele é Ele, e dele sai a vida, todo o sentido espiritual vem dele. E se existe uma coisa que não pode ser enganada, é o Espírito. Não tem como você manipular, não tem como você impressionar, não tem como você ser enganado. Não tem como você enganar, você tem como manipular regras e leis. Quer um exemplo? Eles pensavam assim: para a gente obedecer de fato, a gente não pode fazer um nó no sábado. Mas e se a gente já fizer um nó um dia antes e usar a corda no sábado? Você entendeu? Ele entendeu? Opa, eu estou manipulando as minhas próprias exigências. Eu estou manipulando as minhas próprias regras. Eu não posso fazer um nó no sábado, então eu tenho uma ideia. Eu faço o nó na sexta-feira, mas eu uso a corda no sábado só para me dizer: não fiz o nó no sábado e sou justo diante de Deus. Assim é o homem, ele consegue manipular eles, porque ele faz da regra algumas exceções, algumas emendas. Jesus chega e fala assim: mas não tem como enganar o Espírito, não tem como enganar Deus, não tem como enganar o relacionamento do Espírito do homem com o Espírito de Deus. Esse você não consegue manipular, esse você não consegue comprar, esse você não consegue impressionar. Jesus está dizendo: as regras atingem apenas o vosso exterior, apenas o vosso ritual. Não tem um efeito interior, no espírito, na comunicação com Deus, no mundo espiritual. O mundo espiritual não pode ser comprado com regras e não pode ser enganado. O problema de regra é que nós manipulamos. Agora, uma vida com Deus, ou você tem ou você não tem. Ou você é original, ou você é falcatrua. Não existe mecanismo para você enganar. Você pode enganar alguns. Você pode enganar até certo ano
ou alguns anos, mas uma hora a casa cai. Porque ele não consegue se sustentar apenas com argumento. Jesus está dizendo, Nicodemos, você é gente boa, você é simpático, você cumpre as regras, você vive para cumprir as regras, mas o mundo espiritual é muito diferente, e ele não pode ser, ele não é manipulável. Nicodemos, você vive para apresentar diante dos homens. Agora, quem nasce de novo não é para se apresentar diante dos homens, ele se torna apresentável diante dele. Aleluia. Aleluia. Nicodemos, você vive de regras, mas não entende o espiritual. Agora, o novo nascimento conecta o espírito humano ao espírito de Deus, porque o pecado rompeu o relacionamento. Quando Deus disse, Adão, onde tu estás? Será que Deus não sabia onde Adão estava? Adão estava atrás de uma moita tão bem escondido, assim, debaixo de uma folha tão gigante, estava lá, nuzinho, dizendo, estou escondido aqui, Deus. Você acha que era isso? Não, é porque rompeu o relacionamento. E quando rompe o relacionamento, o homem tenta criar mecanismo para ter esse relacionamento. Mas o espírito não pode ser enganado. Ou você tem Jesus, ou você não tem Jesus. Não existe exceções e não existe regras. Nicodemos, as regras não podem reconectar o homem com Deus, pois o pecado não permite. Mas o novo nascimento faz tudo isso. Nicodemos, para o homem chegar a Deus, ele tem que ser mais justo do que as leis, do que a justiça dos fariseus. É possível, gente? Não é possível. Mas no novo nascimento, tem ajuda do céu, ajuda do Espírito. E o Espírito entra em você. E ele vai te purificando para te fazer apresentável diante de um Deus que é justo. Deus está... Vou simplificar para você entender. Imagine agora a minha figura de Deus. Vai lá, irmão Geraldo, eu quero ver a tua justiça. Aí ele vai lá, 10 mandamentos. Aí a irmã Rose, não, eu vou cumprir 613. Aí o outro fala assim, não, eu vou inventar 650. Eu vou inventar 1000. Aí vai tentando. Aí Jesus chega e fala assim, vocês são mestres, mas vocês não estão entendendo. Vocês estão tentando lutar pelo exterior. Mas e o interior, que tem muitas mazelas aí dentro, e nunca vai ser pura o suficiente para chegar diante de mim? Como que você vai fazer? Aí chega Jesus, perdoa os nossos pecados, nós temos um novo nascimento, o Espírito Santo vai te purificando, vai te santificando, você é lavado, você é redimido, você chega diante do trono, apresentável ao Deus que é santo, com os olhos como chamas de fogo. Por que você consegue chegar diante do trono? Por causa do novo nascimento. Ele chega em você e dá um banho por completo e por completo. Vamos lá, Jesus diz assim, 10, 11 e 12. Disse Jesus, você é mestre e não entende essas coisas? Asseguro-lhes que nós falamos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei das coisas terrenas e vocês não creram, como crerão se falar das coisas celestiais? Jesus está dizendo, o mundo espiritual está muito longe da vossa mente. Nicodemos, como é que você pode dizer que você é um líder se você não entende o mundo espiritual? Você só entende os rituais da coisa, mas você não entende o mundo espiritual. Jesus está dizendo, há um mundo espiritual da qual você não entende. Não é ir à igreja, é ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Nicodemos, não é cantar, é ter o Espírito Santo e ele dentro de você e te santificando pelo Espírito. Não é pregar, é ser purificado pelo Espírito. Nicodemos, vou parafrasear, vocês não aceitam o nosso testemunho? Como falar das coisas espirituais com quem não entende? Então vamos lá, versículo 11, Jesus diz assim, vocês não entendem. Versículo 12, vocês não aceitam. Versículo 13, como é que vocês vão crer?
Você entendeu? Vou repetir. Vocês não entendem, vocês não aceitam, e como é que vocês vão crer? Nicodemos, eu vim revelar algo que vocês não sabem. Eu sou testemunha das coisas celestiais. Eu sei como a mazela do homem está lá dentro. Você fica aqui fazendo nó aqui na corda, mas às vezes o interior está todo podre, todo sujo, todo cheio de mazela. Nicodemos, eu vim para revelar algo. E tu é mestre, e você não entende. Você quer um outro exemplo que a minha mente veio hoje à tarde foi hoje à tarde para Isaías capítulo 6. Isaías, ele tem uma visão. Santo, 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 santo. Eu sou um homem de lábios impuros, porque habito no meio de um povo de... Isaías tem a visão. Isaías, quando ele tem essa visão, embora não é revelado por completo, ele entende o mundo espiritual naquela esfera que ele estava. Ele entende o mundo espiritual. Entre tantas coisas que ele poderia dizer que ele estava sujo, ele fala lábios. Por quê? Ele tinha beijado alguma mulher proibida? O que é que ele tinha? O problema é que os lábios revelam os problemas internos, porque é o que sai do homem. Então Isaías está dizendo, eu tenho problemas internos, e quem é que vai resolver essas questões? Não existe regra alguma que vai resolver as mazelas internas de dentro de mim. E habito no meio de um povo de impuros lábios. O problema, está todo mundo beijando errado ali? Não, o problema era interno, lábios impuros, ou seja, lábios símbolo das coisas que vêm de dentro, coisas espirituais. Mas veio algo e me tocou. Quando você entende o processo do novo nascimento, você crê. Aleluia! Quando você crê no processo do novo nascimento, você não é como este homem, Nicodemos, que tinha toda a lei na palma de sua mão, mas não entendia, não aceitava. Como é que ele iria crer? Você não tem a mesma inteligência talvez que ele, mas pela fé você nasceu de novo e está sendo santificado pelo Espírito Santo. É um mistério. Aleluia! Jesus está dizendo, não tem como debater coisas espirituais com quem não entende ou com quem é carnal ainda. Não tem como debater, Jesus está dizendo. Nicodemos, escuta só o que eu vou falar aqui. Amado, eu nunca vi Jesus ficando com diálogo, batendo cabeça com crente não, com pessoas carnais que não conseguia entender a realidade das coisas. Jesus falava, não quer obedecer? Estou indo, bate até poeira e fica para trás. Eu vou indo para quem quer nascer de novo, para quem quer entender e para quem quer ser transformado, purificado, santificado. Jesus não ficava debatendo com carnais, porque eles não entendem nada. Eles acham que entendem. Eles acham que compreendem. Eles acham que têm a resposta. Eles acham que têm os argumentos. Eles acham que sabe tudo aqui e acolá. Quando você tem o pleno conhecimento. Aí até aquele hino lá que já falaram que canta errado, mas não é errado não, eu pensei nele hoje. Segura na minha mão. Segura na minha mão. É isso. É você dizer, Senhor, não tem como. Eu não consigo cumprir 613, eu não consigo cumprir 10, mas me ajuda, vai me santificando. Não desista, vai me santificando aí. Esse processo é tão lindo que Jesus ele pega e ele vê uma mulher viúva, e essa mulher vem com uma moedinha, e essa moedinha, lá vem ela, e coloca, e lá vinha os outros fariseus, que tinha tudo, e chegava aí, pum, respeito. Jesus estava dizendo, está vendo? Eu vejo lá dentro, eu vejo o interior, lá dentro. O novo nascimento é isso, meu irmão. É você sendo transformado de dentro e vai exalar por fora, vai sair por fora. Aleluia. Quem é nascido do Espírito,
Espírito, porque ele está conectado com Deus, ele tem frutos de arrependimento, ele tem evidências, ele tem, Gálatas capítulo 5 está nele. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque ele está conectado com Deus e vai exalando por fora. Agora, toda pessoa que é de fora para dentro, aí tem problema, porque ele nunca vai chegar lá dentro, ele nunca vai chegar, porque o homem é impossível. Agora, quando é santificação pelo Espírito, é lá de dentro, vai arrancando as mazelas do coração e sai no seu exterior, e no seu exterior você revela a majestade e a grandeza do seu Deus. Agora, quando é por fora, o homem tenta entrar por dentro, ele nunca vai conseguir chegar lá dentro, porque quem é que vai chegar? Nicodemos não conseguiu. Agora, o Espírito Santo, ele vai lá. Vamos lá? Isaías, santo, santo, santo. Irmãos, ele não olhou se a sandália dele estava suja. Ele olhou lá dentro. Outro detalhe. Depois você chega na sua casa um dia, você lê Isaías capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. São capítulos duros. Ele já era profeta, ele já alertava, ele já chicoteava. Ele já fazia tudo isso. Agora, quando chega no capítulo 6, ele tem uma revelação do seu próprio coração e das mazelas do seu próprio coração. E ele fala, eu vou morrer. Escuta, quando você tenta se santificar por si só e acha que você consegue, você vai morrer. Agora, quando é um novo nascimento em Jesus Cristo, ele vai te santificando, ele vai te santificando. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele vai te purificando, ele vai tirando as mazelas. Aí você, estou entendendo, Deus, estou aceitando, Deus. Você crê? Eu creio, Deus, eu creio. Nicodemos, você é mestre, você não entende. Se você é mestre, você não entende, quanto menos ainda o povo. Acho que Nicodemos saiu dali com uma barata tonta. Segundo a história, depois ele aceita, e enfim, é outra história, é outro ponto, é outro contexto. Mas Jesus chega e fala, necessário é nascer de novo. Deixa eu te falar uma coisa para você. Você precisa nascer de novo. O novo nascimento irmão, certa vez teve um homem, para encerrar, vou encerrar agora. O homem foi lá ler o Mateus capítulo 5. Os irmãos aqui sabem que eu amo o Sermão do Monte. Ele leu o Mateus capítulo 5 e ele tentou e desviou e não conseguiu. Aí depois ele fez, segundo, posso me falhar na minha memória agora, ele fez 64 regras para ele obedecer. E todos os dias ele pegava a sua lista de regras, 64 regras, e ele olhava aquelas 64 regras e dizia, menti hoje? Não menti, tudo bem. Fofoquei? Não fofoquei, tudo bem. Ele ia um a um nas 64 regras. Aí depois ele desistiu, ele desviou, ficou 2 anos desviado. Aí teve um dia que ele pegou o Evangelho de João capítulo 3, principalmente a história de Nicodemos, João 3, e depois versículo 16, ele fala assim, é isso daqui. Eu queria fazer, mas eu não conseguia. Agora o Espírito Santo me santifica ao ponto que todo o Sermão do Monte começa sendo encaixado dentro de mim. Bem-aventurado os puros de coração. Como é que você consegue pureza? Você consegue pureza, é um novo nascimento, é você sendo transformado, e aí você começa a ser puro no seu interior. Bem-aventurado os que choram. Choram por quê? Por causa dos seus pecados. Como é que você chora por causa dos seus pecados? Sem você reconhecer, é o Espírito Santo que causa um gemido dentro de você, e você começa a chorar pelos seus próprios pecados, porque é o Espírito Santo que causa esse sentimento dentro de você. Bem-aventurado os mansos. Como é que o homem consegue ser manso? Por característica? Por genética? Por seu pai? Por sua mãe? Não! Ele é manso porque o Espírito Santo deu um banho de paz nele, que vem com guerra e ele vai com paz. O que é isso? É o Espírito Santo, processo de santificação dentro dele. Então, se você tentar ler a Bíblia sem um novo nascimento, apenas dá nó na sua cabeça, e você não entende nada e você não consegue cumprir. Agora, se você nascer de novo, e você pega a Bíblia e fala, eu quero nascer de novo, aí você vai entendendo, aí o Espírito Santo vai causando um efeito, aí você é puro, você chora, você é manso,
Aí entra Mateus capítulo 6, você fecha a porta do seu quarto. Por que você fecha a porta do seu quarto e vai orar? Por quê? Porque o Espírito Santo te incomoda a ter um relacionamento com Ele. Espírito, Espírito, conexão entre você e o teu Criador. Resumindo, deixa eu te falar algo. Jesus tem as respostas para todos. E não é você, é Ele. Meu amigo, o segredo não está em nós. O segredo não está na placa desta igreja. O segredo não está no som. O segredo está nele, Jesus Cristo. Fecha os teus olhos comigo. Pai Celeste, nós estamos diante da Tua presença nesta noite, ó Pai. Eu quero te agradecer, ó Pai, por este texto. Eu quero te agradecer por Tua palavra. A Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante, ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Ó Pai, se fôssemos fazer uma lista aqui de todos os mandamentos, de todas as regras, ó Pai, como falhos seríamos e toda a nossa justiça não iria exceder nem a dos fariseus, quanto mais passar das regras deles. Mas o Teu Santo Espírito habita dentro de nós, nos santificando dia após dia, até chegarmos à perfeição na eternidade contigo. Eu quero te pedir nesta noite, ó Espírito Santo, santifica a Tua igreja, santifica o Teu povo, santifica a juventude, santifica as irmãs, santifica os irmãos, que venhamos ter um pleno conhecimento da Tua soberania e de tudo aquilo que o Senhor fez em nossa vida, ó Pai. Pai, eu não quero focar na lei, mas eu quero focar na Tua graça. Eu quero focar no processo da santificação e da transformação que o Senhor está fazendo dentro de mim. Ajuda os Teus filhos, ajuda a Tua igreja, proteja, livra de todo mal, de todo perigo. Pai, neste momento, vamos, ó Pai, contribuir com os nossos dízimos e ofertas. Eu quero te pedir as Tuas ricas bênçãos sobre o Teu povo. Guarde eles, ó Pai, proteja eles, ó Deus. Guarda no trabalho diário e que o Senhor venha dar sabedoria para esta igreja, para lidar, ó Pai, com as finanças. Prospera este povo, ó Pai. Nos dê um templo próprio, Pai. Precisamos, ó Deus. Assim que nós oramos, pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos louvar a Deus e já encerramos o nosso culto. Glórias a Deus. Som.